João acordou sobressaltado com o som do telefone tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Era meia-noite em Lisboa, e o coração dele disparou ao ver o nome de Maria pescando na tela. Ele atendeu, mas antes que pudesse dizer uma palavra, a voz dela irrompeu em soluços. João, o que você fez? Meu sobrinho me contou tudo. Naquele instante, o mundo de João desabou, o segredo que ele guardara por meses veio à tona como uma avalanche, destruindo o casamento de 10 anos e isolando de todos que amava. Ele se sentou na cama, o quarto girando ao seu redor. Como chegara àquilo? Tudo começara inocentemente, 6 meses antes, quando Maria, sua esposa dedicada e professora de História na Universidade de Lisboa, anunciara uma viagem de trabalho para o Brasil. Serão só 2 semanas, amor. Meu sobrinho Miguel pode ficar aqui para te fazer companhia. Ele acabou de se mudar para a cidade e precisa de um lugar temporário. João concordara sem pestanejar. Aos 35 anos, era um engenheiro civil bem-sucedido, com uma vida estável em um apartamento aconchegante no bairro de Alfama. Ele e Maria não tinham filhos, e a rotina deles era marcada por jantares tranquilos e fins de semana passeando pelas ruas íngremes da capital portuguesa. Miguel chegara na tarde seguinte, com uma mala surrada e um sorriso tímido. Aos 25 anos, era estudante de arquitetura, alto e magro, com cabelos pretos ondulados que caíam sobre os olhos castanhos. Obrigado por me deixar ficar, tio João, dissera ele, estendendo a mão. João apertara-a, sentindo uma estranha eletricidade, mas atribuíra ao cansaço do dia. Nos primeiros dias, a convivência foi casual, cafés da manhã compartilhados, conversas sobre projetos de construção e risadas sobre as peculiaridades da família de Maria. Miguel era sobrinho dela por parte de mãe, filho de uma irmã que morrera jovem, e Maria sempre o tratara como um filho adotivo. Mas à medida que os dias passavam, João começou a notar detalhes que o inquietavam. Miguel tinha uma forma de olhar que parecia penetrar sua alma, uma risada genuína que ecoava no apartamento vazio. Uma noite, enquanto assistiam a um jogo de futebol na TV, Miguel se inclinou para pegar uma cerveja e seus braços se roçaram. João sentiu um arrepio inexplicável, algo que nunca experimentara com Maria. Você está bem? Perguntou Miguel, notando a expressão dele de sim, só pensando no trabalho, mentiu João, mas internamente uma tormenta se formava. Ele sempre se considerara heterossexual, casado e fiel. O que era aquilo? Uma confusão passageira. A pressão começou a crescer. João se via evitando o contato visual, mas ao mesmo tempo ansiando pelas conversas noturnas. Miguel contava sobre sua vida, crescer em Porto, lutando contra a pobreza após a morte da mãe, e agora em Lisboa buscava um recomeço. Às vezes me sinto tão sozinho aqui, confessara ele uma vez, os olhos marejados. João sentira uma urgência em confortá-lo, mas se conteve. Em casa, as fotos de família o acusavam, Maria sorrindo no casamento, os pais conservadores que moravam no interior e sempre enfatizavam os valores tradicionais portugueses. Um homem deve ser provedor, fiel à esposa, ecoava a voz do pai em sua mente. Uma semana após a partida de Maria, veio o primeiro confronto interno real. João voltara tarde do escritório, estressado com um projeto de ponte que atrasara. Miguel preparara o jantar, um bacalhau à brás simples, mas feito com carinho. Para te animar, tio, dissera. Durante a refeição, a conversa fluiu para temas pessoais. Miguel mencionou um ex-namorado, casualmente, como se fosse normal. Ex-namorado? Você é gay? Perguntou João, o garfo parando no ar. Miguel assentiu, sem vergonha. Sim, desde adolescente. A tia Maria sabe, ela me apoia. João engoliu em seco. Aquela revelação abalou suas fundações. Ele se lembrou de piadas homofóbicas no trabalho, dos olhares de desaprovação na sociedade portuguesa ainda marcada pelo catolicismo conservador. Naquela noite, sozinho no quarto, João questionou tudo. Porque se sentia atraído por Miguel. Era traição. Ele amava Maria, ou pelo menos achava que sim. O casamento deles era confortável, mas faltava paixão há anos. Ele se via preso em uma rede de expectativas, a família, os amigos, a carreira. Admitir aquilo significaria arriscar tudo. No dia seguinte, tentou distanciar-se, mas Miguel o confrontou. Você parece distante. Fiz algo errado. João negou, mas o olhar de Miguel o desarmou. Em um impulso, ele confessou, estou confuso com o que sinto por você. As palavras saíram como um peso aliviado, mas imediatamente o arrependimento veio. Miguel ficou em silêncio, então sorriu tristemente. Eu também sinto algo, mas você é casado. Isso é perigoso. A tensão aumentou. João começou a evitar o apartamento, trabalhando horas extras. Mas os pensamentos o perseguiam, imagens de Miguel, fantasias que o faziam se sentir culpado. Uma noite, chovendo forte em Lisboa,
ele voltou encharcado e encontrou Miguel esperando com uma toalha. Você vai pegar um resfriado, disse Miguel, secando seus cabelos. O gesto foi íntimo demais. João segurou a mão dele, e por um segundo, o mundo parou. Então, ele recuou. Isso não pode acontecer. Mas o dano estava feito, a semente da dúvida plantada. Enquanto isso, Maria ligava diariamente, alheia a tudo. Estou com saudades, amor. Miguel está se comportando. João mentia, a voz tremendo. Ele se via em um abismo moral, trair a esposa com um homem, ainda por cima familiar. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava estigmas, especialmente em círculos conservadores. Seus pais, devotos católicos, o deserdariam. No trabalho, rumores poderiam custar promoções. O clímax daquela primeira fase veio em uma discussão acalorada. Miguel, frustrado com a indecisão de João, disse: Você não pode ignorar isso para sempre. Ou assume, ou me deixa ir. João, tomado pela emoção, puxou-o para perto e o beijou. Foi um beijo impulsivo, cheio de confusão e desejo reprimido. Quando se separaram, o pânico instalou-se. O que eu fiz? Murmurou João. Miguel, olhos brilhando, respondeu, algo honesto, pela primeira vez. Mas João sabia que aquilo era o início do fim. Ele pagaria caro por aquela escolha. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele alternava entre euforia e desespero, revivendo o beijo em sua mente enquanto tentava manter a fachada normal. Miguel, por sua vez, tornara-se mais reservado, respeitando o espaço que João pedia, mas a tensão no apartamento era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Maria ainda estava no Brasil, estendendo a viagem por mais uma semana devido a um congresso inesperado. Aproveite para relaxar com Miguel, dissera ela inocentemente ao telefone. João sentia cada palavra como uma facada. Ele começou a pesquisar discretamente sobre sexualidade. Noites insones passadas no computador, lendo artigos sobre bissexualidade, histórias de homens que descobriam atrasos tardias. Não sou gay, repetia para si mesmo, mas as evidências se acumulavam. Lembranças da juventude surgiam, olhares furtivos para colegas no vestiário da escola, que ele sempre atribuíra à curiosidade. Agora, com Miguel, era diferente, era real, intenso. Mas o custo. Ele imaginava o divórcio, a reação da família. Seus pais, em Coimbra, eram pilares da comunidade católica, um filho, desviado, seria uma vergonha insuportável. Miguel, percebendo o tormento, tentou conversar. João, precisamos falar sobre isso. Ignorar não resolve. Eles se sentaram na varanda, o sol poente tingindo o tejo de laranja. João confessou seus medos: se eu assumir isso, perco tudo. Minha esposa, minha família, talvez até o emprego. Miguel ouviu pacientemente, então compartilhou sua própria história. Quando me assumi aos 18, minha família me rejeitou. Morei na rua por meses até a tia Maria me ajudar. Mas valeu a pena, viver uma mentira é pior que qualquer rejeição. Suas palavras ecoaram em João, mas o medo era mais forte. A pressão social se manifestou de forma sutil no início. No trabalho, um colega fez uma piada homofóbica durante o almoço: esses gays querem mudar o mundo, mas Portugal ainda é católico. João riu forçado, mas por dentro se contorcia. Ele se via como hipócrita, traindo não só Maria, mas seus próprios valores. Uma noite, após um jantar com amigos, onde todos elogiavam seu casamento perfeito, ele voltou para casa e confrontou Miguel. Isso é errado. Você é sobrinho da minha esposa. Miguel rebateu: idade e laços não definem amor. Mas se você acha errado, para agora. João não parou, em vez disso, eles passaram a noite conversando, mãos entrelaçadas, explorando emoções sem ultrapassar limites físicos além do beijo inicial. Mas o segredo começou a vazar. Uma vizinha viu-os caminhando juntos de mãos dadas em um momento de descuido no Parque das Nações. Rumores surgiram no prédio. João recebeu um telefonema anónimo: cuidado com o que faz, ou sua esposa saberá. O pânico o consumiu. Ele decidiu terminar tudo. Miguel, você precisa ir embora. Isso está-me destruindo. Miguel, magoado, concordou, mas não sem uma última confissão: eu te amo, João. Mas não vou forçar nada. Ele arrumou as malas, deixando o apartamento vazio e João em agonia. Sozinho, João refletiu sobre as escolhas. Ele ligou para Maria, quase confessando, mas desistiu. Em vez disso, mergulhou no trabalho, ignorando as mensagens de Miguel. Mas o destino interveio, Maria adiou o retorno novamente, e Miguel, sem lugar para ficar, pediu para voltar por uma noite. João aceitou,
e aquela noite mudou tudo. Eles discutiram, emoções transbordando. Por que luta contra isso? Perguntou Miguel. João, exausto, admitiu, porque tenho medo do que a sociedade dirá. Em Portugal, ainda há preconceito, especialmente para alguém como eu. Miguel o abraçou, e João se rendeu, permitindo que a atração florescesse em conversas profundas e toques inocentes. A traição se aprofundou. João começou a mentir para amigos, inventando desculpas para encontros com Miguel. Uma vez, eles foram a Sintra, passeando pelos palácios como um casal. Lá, longe dos olhares, João sentiu liberdade pela primeira vez. Mas ao voltar, a realidade bateu, uma ligação dos pais. Filho, estamos orgulhosos de você e Maria. Quando teremos netos? A culpa o corroeu. Ele se via traindo não só o casamento, mas a expectativa familiar. O ponto de virada veio em uma festa de família virtual. Maria, do Brasil, organizou uma videochamada com parentes. Miguel estava lá, e João, ao lado dele no sofá, lutou para manter a compostura. Um primo brincou, Miguel, quando arranja uma namorada. Miguel riu, mas olhou para João. Após a chamada, João explodiu, veja o que estamos fazendo. Isso é uma bomba relógio. Miguel rebateu, então escolha, eu ou sua vida antiga. João, dividido, optou pelo silêncio, mas sabia que a decisão viria em breve. Enquanto isso, Maria suspeitava algo. Suas mensagens tornaram-se curtas, indagadoras. Você parece distante, João. Ele negava, mas o stress o afetava fisicamente, insônia, perda de apetite. Ele consultou um terapeuta secretamente, confessando tudo. Estou perdido, disse. O terapeuta aconselhou honestidade, mas João temia as consequências. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda julgava, casos de discriminação no trabalho eram comuns. Finalmente, Miguel forçou uma decisão. Não posso mais viver assim. Ou assumimos, ou acabamos. João, em pânico, prometeu pensar. Mas naquela noite, ele sonhou com Maria descobrindo, a família o rejeitando. Acordou suando, sabendo que o preço da verdade era alto demais. No entanto, o amor por Miguel crescia, tornando a escolha agonizante. A volta de Maria se aproximava, e João vivia em um estado de paranoia constante. Cada mensagem dela era uma ameaça velada, ele imaginava que ela já sabia, que alguém contara. Miguel, sentindo a pressão, sugeriu uma pausa. Talvez seja melhor eu me mudar definitivamente. Mas João, agora viciado na presença dele, recusou. Não, precisamos resolver isso juntos. Eles passaram dias planejando um futuro hipotético, deixar Lisboa, começar novo em outro lugar. Mas a realidade os ancorava, empregos, família, sociedade. O primeiro confronto real veio com um amigo de João, Pedro, que os viu juntos em um café no Chiado. O que você está fazendo com o sobrinho da Maria? Pareciam íntimos demais. João mentiu, só conversando sobre arquitetura. Mas Pedro insistiu, cuidado, homem. Rumores correm rápido. Aquela noite, João brigou com Miguel. Veja o risco que corremos. Se isso vazar, minha carreira acaba. Miguel, frustrado, rebateu, e eu? Sou só um segredo sujo para você. A discussão escalou, com acusações voando. João, em um momento de raiva, disse, talvez isso seja um erro. Eu sou casado. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com o remorso. No dia seguinte, Miguel voltou, e eles se reconciliaram. Mas o dano estava feito, a confiança abalada. João começou a questionar se valia a pena. Ele amava Miguel, mas o custo era imenso. Uma visita surpresa dos pais agravou tudo. Eles chegaram de Coimbra para uma surpresa, e João, pego de guarda baixa, escondeu Miguel no quarto. Durante o jantar, a mãe comentou, você e Maria são o casal perfeito. Graças a Deus, nada de modas modernas na nossa família. João engoliu seco, sentindo-se um impostor. Maria finalmente voltou. O aeroporto de Lisboa estava lotado, e João a pegou com um buquê de flores, fingindo normalidade. Miguel já havia se mudado para um hostel, mas prometeu manter contato secreto. Em casa, Maria notou a tensão. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Você parece mudado. João negou, mas a intimidade com ela agora parecia forçada, uma traição dupla. Ele se via preso em uma teia de mentiras. A traição culminou em uma reunião familiar. A irmã de Maria organizou um almoço em casa, e Miguel estava lá. Ver ele e Maria interagindo como tia e sobrinho enquanto João lutava contra ciúmes foi torturante.
Em um momento a sós, Miguel sussurrou: não aguento mais esconder. João implorou paciência, mas Miguel exigiu: conta ela, ou eu conto. O ultimato o aterrorizou. Dias depois, veio a explosão. João, exausto, confessou parcialmente a Maria: estou confuso sobre meus sentimentos. Ela, chocada, pressionou: sentimentos por quem? Ele hesitou, e ela adivinhou. Miguel. Meu sobrinho. A briga foi épica, gritos, lágrimas, acusações de traição. Maria saiu de casa, indo para a casa de uma amiga. João, destruído, ligou para Miguel, que veio imediatamente. Agora é real, disse Miguel. Mas João se arrependia: perdi minha esposa por isso. A família soube rapidamente. Os pais de João ligaram furiosos: você nos envergonha. Isso é contra Deus. Ele foi cortado financeiramente, e no trabalho, rumores levaram a olhares suspeitos. Miguel, tentando apoiar, enfrentou rejeição própria. Parentes distantes o acusaram de corromper João. Eles se mudaram para um pequeno apartamento em Belém, mas a pressão social os isolava. Amigos sumiram, convites cessaram. Em meio ao caos, João refletiu sobre as escolhas morais. Era certo priorizar o amor sobre o dever? A sociedade portuguesa, dividida entre progressismo e tradição, o julgava duramente. Ele perdeu promoções, enfrentou preconceito velado. Miguel, mais resiliente, incentivava: vamos lutar juntos. Mas João duvidava, questionando se a felicidade valia o sofrimento imposto aos outros. O ponto mais baixo veio com uma confrontação física. Um primo conservador de Maria o encontrou na rua e o agrediu verbalmente: você destruiu a família. João, humilhado, voltou para casa chorando. Miguel o consolou, mas a dúvida crescia: talvez eu deva voltar para Maria. Miguel, magoado, ameaçou ir embora. A relação deles, outrora pura, agora era marcada por brigas e inseguranças. Finalmente, João tomou uma decisão drástica: buscar reconciliação com Maria. Ele a encontrou em um café, implorando perdão. Foi um erro, eu te amo. Mas Maria, ferida, rebateu: você me traiu com o meu próprio sobrinho. Como perdoar isso? Ela exigiu divórcio, deixando João em ruínas. Voltando para Miguel, ele confessou: perdi tudo por você. Miguel, tocado mas realista, disse: então vamos construir algo novo. Mas João sabia que o preço era eterno. Com o divórcio em andamento, João se via em um limbo emocional. O apartamento em Belém, antes um refúgio, agora ecoava solidão. Miguel tentava manter a chama acesa, cozinhando refeições portuguesas tradicionais e planejando passeios, mas João estava consumido pela culpa. Eu destruí vidas, repetia. Seus pais cortaram contato definitivo, enviando uma carta: você escolheu o pecado sobre a família. No trabalho, ele foi rebaixado, alegando desempenho baixo, mas ele sabia que era preconceito. Miguel enfrentava suas próprias batalhas. Como estudante, perdeu uma bolsa por questões pessoais, e amigos o abandonaram, rotulando-o como destruidor de lares. Eles discutiam frequentemente: você lamenta-nos? Perguntava Miguel. João negava, mas suas ações diziam o contrário: chamadas não atendidas para Maria, visitas secretas ao antigo apartamento. Uma vez, ele a viu com um novo amigo, e o ciúme o surpreendeu. Ainda amo ela, questionava-se. A sociedade amplificava o drama. Artigos em jornais locais sobre casos de infidelidade gay em famílias tradicionais pareciam espelhar sua história, alimentando debates online. João lia comentários anónimos: esses homens confundidos destroem tudo. Ele se sentia exposto, mesmo sem nomes citados. Em uma manifestação pelo orgulho LGBT em Lisboa, Miguel o convidou, mas João recusou: não estou pronto para isso. Miguel foi sozinho, voltando inspirado: precisamos nos assumir publicamente. João explodiu: e arriscar mais rejeição. O confronto máximo veio com uma reunião familiar forçada. Maria, ainda legalmente casada, chamou João e Miguel para uma conversa. No restaurante em Alfama, a tensão era cortante. Vocês dois me traíram, acusou Maria. Miguel defendeu: não planejamos isso. Aconteceu. Maria chorou: ele era como um filho para mim. João, em silêncio, absorvia o ódio. No final, Maria assinou os papéis do divórcio, mas não sem uma última punhalada: espero que o preço valha a pena. Saindo dali, João se sentiu vazio. Miguel, sentindo a distância crescente, propôs uma viagem para o Algarve, para reconectar. Lá, nas praias douradas, eles tiveram momentos de paz. Caminhadas ao pôr do sol, conversas sobre sonhos. João confessou: você me despertou para quem sou.
Mas ao voltar, a realidade bateu, uma demissão inesperada. Motivos econômicos, disseram, mas ele sabia a verdade. Desempregado, dependente de Miguel, o orgulho dele sofreu. A traição interna surgiu quando João contatou Maria secretamente. Sinto falta da nossa vida, escreveu. Ela respondeu, tarde demais. Miguel descobriu as mensagens e confrontou, você ainda a ama. A briga foi feroz, com Miguel saindo de casa. Sozinho, João refletiu sobre as escolhas erradas, priorizar o desejo sobre a ética, ignorar o impacto nos outros. Ele ligou para um antigo terapeuta, admitindo, estou perdido entre o que quero e o que é certo. Miguel voltou dias depois, mas a relação estava fraturada. Eles tentavam reconstruir, mas as feridas sangravam. Uma noite, em uma discussão sobre o futuro, Miguel disse, se não pudermos ser abertos, isso não funciona. João, pressionado, assumiu publicamente em uma rede social, sou bissexual e amo Miguel. As reações foram mistas, apoio de estranhos, rejeição de conhecidos. Seus pais ligaram, você nos matou de vergonha. Mas um primo distante enviou uma mensagem de apoio, oferecendo esperança. O custo continuou, perda de amigos, isolamento social. João encontrou um novo emprego em uma firma progressista, mas o salário era menor. Miguel concluiu os estudos, mas adiou sonhos por causa dele. Eles se viam pagando o preço diariamente, olhares na rua, comentários sussurrados. Em uma terapia de casal, o conselheiro questionou, vocês escolheram o amor, mas a que custo para os outros? A tensão culminou em uma crise. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, e propôs, vamos embora, recomeçar. João hesitou, e deixar tudo para trás. A decisão o dividiu, ficar significava enfrentar o passado, ir significava fugir. Ele optou por ir, mas no aeroporto, dúvidas o assaltaram. É isso certo, pensou. Na Espanha, a vida melhorou inicialmente. Novo ambiente, anonimato. Mas João sentia falta de Portugal, da família. Ligava para Maria ocasionalmente, pedindo perdão. Ela perdoou parcialmente, viva sua vida. Mas o remorso persistia. Miguel, notando, confrontou, você nunca superou. João admitiu, parte de mim ainda lamenta. O ponto de ruptura veio com uma notícia, os pais de João adoeceram. Ele voltou a Coimbra, sozinho. Lá, enfrentou o pai, porque nos abandonou. João explicou, por amor. O pai, enfraquecido, murmurou, amor não justificador. Aquela visita o mudou, fazendo-o questionar tudo. Voltando para Miguel, ele propôs, precisamos pausar. Miguel, devastado, concordou. Paguei caro demais por isso. João, agora sozinho em Madrid, refletia sobre as perdas, casamento, família, identidade. Meses se passaram, e João vivia uma existência solitária em Madrid. O emprego novo era estável, mas vazio. Ele mantinha contato esporádico com Miguel, que seguira em frente, namorando outro homem. Estou feliz agora, dissera Miguel em uma ligação. João sentia uma mistura de alívio e ciúme, mas reconhecia que fora ele quem terminara. De volta a Portugal para visitas, ele via Maria reconstruindo a vida, casada novamente, radiante. Você me ensinou a ser forte, dissera ela em um encontro casual. A reflexão profunda veio em terapia contínua. João explorava as raízes de sua confusão, uma educação repressora, expectativas sociais que sufocavam sua verdadeira identidade. Eu me traí por anos, admitiu. Mas o preço pago pelos outros o assombrava, Marias dor, a rejeição familiar, Miguel sofrimento. Ele se voluntariou em uma ONG LGBT em Lisboa, ajudando jovens em situações semelhantes. Lá, ouvia histórias de aceitação e luta, inspirando-o a escrever um blog anónimo sobre sua jornada. Um dia, recebeu uma carta dos pais, filho, o tempo cura. Venha nos visitar. Ele foi, e o reencontro foi emotivo. A mãe chorou, erramos em julgar. O pai, mais reservado, disse, a sociedade muda, mas família é para sempre. Aquela reconciliação parcial o aliviou, mas não apagou as cicatrizes. Ele percebeu que as escolhas têm consequências irreversíveis, e o amor, por mais verdadeiro, pode causar dano colateral. Miguel reapareceu em uma conferência de arquitetura em Lisboa. Eles se encontraram, e a conversa foi honesta. Você me despertou, mas nos destruímos mutuamente, disse João. Miguel assentiu, foi uma lição dura. Eles se separaram como amigos, cada um carregando lições de perda e crescimento. João, agora aos 36, reconstruía sua vida. Namorava casualmente, assumindo sua bissexualidade abertamente.
No trabalho, defendia causas inclusivas, enfrentando preconceitos remanescentes. A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas ele sabia que o estigma persistia em camadas profundas. Em uma noite reflexiva, olhando o tejo do seu novo apartamento, João ponderava as decisões. Ele pagara caro, um casamento perdido, laços familiares tensionados, uma carreira abalada. Mas ganhar autenticidade, uma voz interior livre. Valeu a pena, questionava-se. A resposta não era simples, era um equilíbrio entre alegria pessoal e dor alheia. A história de João ecoava debates maiores, sobre identidade, lealdade, ética. Ele se via como exemplo de como o amor pode ser tanto libertador quanto destruidor. No final, ele encontrou paz em aceitar as ambiguidades da vida. Mas e se João tivesse escolhido diferente? Foi certo priorizar o amor próprio sobre o bem-estar familiar, ou o egoísmo disfarçado de honestidade?